Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço também, né, para o pessoal que está lá, a família Feal, trabalhando nos bastidores, isso mesmo, para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia. Fernandinha, olá, Fernanda. Olá, Nando e ouvintes da Rádio Boa Nova. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estarão assistindo a rádio ou pela TV Mundo Maior, obviamente, né? E que hoje, alvorandos, vamos alvorecer, vamos semear, vamos encantar esse mundo, vamos trazer beleza nas nossas atitudes, aprendendo através do livro Agenda Cristã. Eu esqueci. Agenda Cristã. Né, Nando? Bom dia para todos vocês. A Fernanda não está com o exemplar, ela está com um PDF, então por isso fica mais difícil da gente, né? Eu estou aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu estou com esse livro de bolso, né? Quem não está vendo, é um pequeno livro azul com letras amarelas, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, Agenda Cristã, no capítulo 4 que nós vamos desenvolver hoje, temos o título Em Favor de Você Mesmo. Olha que interessante, né? Então vamos ver o que e ouvir o que o nosso querido André Luiz tem a nos dizer. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. E isso, queira ou não queira, acontece, hein? Ajude sem exigência, para que os outros o auxiliem sem reclamações. Então veja que quando a gente sai para beneficiar, a gente acha que está beneficiando alguém, o maior beneficiado é você. Porque é isso que que ele diz aqui, né? Se a gente faz por alguém algo, nós vamos ter uma intercessão que muitas vezes a gente fica falando, ué, mas como é que chegou isso aqui para mim, né? Um momento assim difícil, às vezes você está na via pública, você não sabe como, né? Que nem outro dia que perdi meu celular dentro do supermercado, né? E aí no celular hoje a gente tem tem tudo que tem trabalho, tem estudo, tem tudo, né? Banco e no seu e tô lá, né? Procurei, e enquanto isso falei com a moça da segurança, aí daqui a pouco eu volto lá, ela falou, achamos. Uma senhora entregou para segurança, ela encontrou debaixo lá um local que estava ali, onde estava perto das frutas, assim, numa banca, e trouxe, né? Aí eu falo, puxa vida, que bacana. Às vezes a gente tem essas interseções e não sabe por onde vem, né? E vem de alguma forma, né, Fernanda? Sim, são coisas assim, através das nossas boas ações para com os outros, o universo nos responde com boas ações, não pela aquela pessoa que muitas vezes a gente fez o bem, mas para com os outros que aparecem na nossa vida, né? Que nem você faz sei lá, uma boa palavra para alguém, aí você tá no metrô, você vê aquela pessoa. A pessoa vê você, que às vezes você não está num bom dia, mas aí você fala, pô, ajudei o outro. Aí essa pessoa que você nunca viu na sua vida vai e fala uma coisa boa para você. É Deus agindo de maneiras surpreendentes. E a gente não dá conta da onipotência que é Deus, que Ele está em todos os lugares. Então, quando a gente age com ações do bem, quando a gente faz essa corrente do bem funcionar, sem pensar em retorno, que isso a gente está falando toda hora, a gente está falando sobre isso, né, Nando?
quando você faz sem olhar quem, sem pensar em recompensa, ai, será que se eu fizer isso eu vou ter o quê? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar isso? Você vai ganhar em desenvolvimento espiritual. Você tem, consegue atingir o reino dos céus em seu interior através das suas boas ações. Quando você, que é o reino de Deus que Jesus tanto nos fala em suas obras? É a paz, é estar bem consigo mesmo. E aí esse capítulo fala exatamente isso, em favor de você mesmo. Quando você faz boas ações para com os outros, você está fazendo para você mesmo. Porque você sabe que você está fazendo aquilo que o Criador pediu para você fazer. Você está fazendo sim, você está fazendo por um bem maior. Quando a gente começar a entender e a compreender esses desígnios do Criador, a tarefa na Terra é muito mais fácil do que carregar a cruz de Cristo em nós. A tarefa é muito simples. A gente complica tanto. Tipo, é só simplesmente, eu fiz porque era necessário, eu fiz porque minha consciência tem que estar tranquila para as minhas células, para que as células, a respiração das minhas células funcionem adequadamente. Quando a gente faz coisa de errado, o que acontece quando a gente tem discernimento? A gente não é ignorante nas boas novas. Para quem está aqui aprendendo, a gente não é tão ignorante, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Quando a gente faz algo de errado, o que acontece? Dor na consciência. Pesa a consciência, porque a gente sabe que aquilo é errado. E a gente não vive no reino divino, no reino dos céus. Aí entra, entre aspas, o inferno em nós. Que a gente cria o inferno. Porque a gente sabe que aquilo é cruel, aquilo é errado, aquilo a gente não faria com a gente. Então, faça para com os outros o que você gostaria que os outros fizessem para ti. E aí você faz o quê? Você se sente em paz. É essa a proposta da agenda cristã. A agenda cristã está falando do reino de Deus. De como você consegue alcançar o reino de Deus com boas ações. E é isso que até o momento, né, nesse quarto capítulo, até onde eu estou interpretando e entendendo, as boas ações. E o que é ter boas ações nessa agenda cristã, que é tudo explicado de uma maneira simples para a gente filosofar, para a gente alcançar esse reino dos céus, o reino da paz, o reino da felicidade, que se a gente quer ter Deus em nós, a gente tem que atingir o amor, a felicidade, a alegria, a paz, a humildade, a sabedoria. Isso é estar com Deus dentro da gente. Quando a gente está sendo humano, a gente está sendo... O que é ser humano? É ter energias pesadas. Porque Deus não é ruindade, Deus é amor. Deus é um pai e mãe. Deus é pai e mãe. Então, assim, vamos pensar assim, eu quero ter paz, eu não quero ser humano, eu quero ser divino. E ser divino é ter essas qualidades, essas virtudes liberadas. Então, eu penso assim, eu não quero ser humano, eu quero ser divindade. Para ser divindade, tá? Estar com Deus, eu preciso alimentar essas virtudes. E ser humano o medo é ser humano, raiva é ser humano, ódio é ser humano. Então, assim, você quer que patamar, que evolução você quer? A gente não está caminhando para o reino dos céus? Para caminhar para o sentido do reino dos céus, você tem que compreender os sentimentos, as ações que nós alimentamos. Do que você se alimenta? O que você assiste? O que você escuta? A agenda cristã traz isso para a gente estar perto de Deus e não afastado dele. É isso aí que a Fernanda falou. Do que você está se alimentando? Aí, quando sente dor de barriga, não sabe por quê, né? Ai, ai, ai. Não encarcere o vizinho. Eu tinha lá, não li o segundo parágrafo, que é ajude sem exigência,
para que outros os auxiliem sem reclamações. Isso aí eu já tinha lido, sim. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Quem quer liberdade precisa também não prender os outros, né? Se você quer liberdade, por que que você prende o outro, né? Então ele fala isso aí, ó. Guarde com cuidado no modo de exprimir-se em várias ocasiões. As maneiras dizem mais que as palavras. São sinais, né? O corpo fala, suas ações ali, né? Muitas vezes ríspidas, muitas vezes, né? E de uma forma até violenta. Então a gente tem que tomar cuidado com essas expressões, né, Fernanda? Sim, a gente tem que olhar para o outro com bondade, com compaixão, né? Então, se outra pessoa tem uma opinião divergente à tua, por que que você tem que forçar o outro a pensar como você? Qual o sentido? A evolução está daí. Você não tem que obrigar o outro a pensar como você. Você que tem que entender, compreender o porquê que o outro está tendo esse pensamento. Eu quero entender o outro. E você acaba entendendo a você mesmo. Por que que você começa a refletir? Por que que eu estou pensando desse jeito? Porque não existe certo e errado. A gente está num plano de evolução. A gente não está aqui querendo julgar o outro. Não é isso. A gente tem que ter um jugo leve. A gente tem que se auto-julgar, na verdade, sem culpa, para a gente melhorar. O que que é um jugo leve? O jugo leve é você olhar, errei, tá? Tem como melhorar? Tem. Como? Ah, vou fazer isso, isso, isso. Errei para com meu irmão. Vou lá, humildemente, vou pedir perdão, sem medo de ser feliz. Vou lá, e se ele não quiser o meu perdão, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o meu coração está limpo daquilo que fiz, daquilo que falei, das ações que eu fiz errado. Eu vou o quê? Vou o quê? Falar perdão para Deus, para o meu Criador. Se aquela pessoa não quis o meu perdão, Deus vai te escutar. A gente não tem que depender se o outro vai aceitar ou não. Você tem que estar bem consigo, né? Guarde o cuidado do modo de exprimir-se em várias ocasiões. Maneiras dizem mais que palavras. Então, as ações falam muito mais que palavras. Nosso corpo, a gente não precisa falar nada, mas os nossos gestos, a nossa expressão corporal é 90%. 90% da nossa fala é do corpo. A gente sabe se a pessoa está triste. A gente sabe, assim, a não ser, não é uma piada, tá, gente? Mas quem tem síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, ela não consegue decifrar se a pessoa tá triste, feliz. Ela não consegue. Isso é da síndrome de Asperger. Agora, isso eu até recomendo vocês assistirem um desenho de massinha que é Mary Max, que fala sobre a síndrome de Asperger, tá? Então, assim, as ações falam muito mais para aqueles que compreendem as ações, né? Então, assim, seja seja uma pessoa boa, que Deus vai olhar com bom, porque na verdade Deus não olha só as ações bem feitas, mas as ações são movidas por instintos e impulsos que falam com o quê? Com o coração. O coração fala. E Deus enxerga não a carcaça nossa, não o nosso corpo em movimento. É o coração, é a energia cardíaca de amor ou ódio, que é o contraponto, né? A diferença do amor é o ódio. E aí a próxima frase que fala aqui no livro, no quarto capítulo, é: refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Às vezes, um amigo seu não quer saber da sua vida, ele necessita falar para você as angústias dele. Ele só quer que você escute. Ele não quer saber o que que ele fez de errado. Ele não quer isso. Escuta. E deixa ele falar. Isso só balança a cabeça. Aham. Não precisa falar nada.
Só escute. Quando, aconteceu isso comigo, aí quando ele te der a abertura, tipo, agora eu quero sua opinião. Opa, agora ele está me dando abertura para falar o que eu acho disso. Depois que você escutou tudo, aí você dá seu parecer. É um treinamento, porque nessa ansiedade desenfreada no mundo globalizado, que a gente quer falar, que nem eu estou falando aqui, já já eu vou dar o parecer do Nando, né? Estou falando demais. Então, assim, é esse um ping-pong não de farpas. Não é um ping-pong, é dar, tipo, eu dou uma bolinha pro outro, opa, o outro com a bolinha. Deixa ele falar tudo que ele precisa. Aí ele te devolve a bola, agora é a sua vez, você pode me falar. Não é um ping-pong desenfreado, aquela luta de, né, um jogo de tênis, né? É saber escutar, absorver a informação para os dois evoluírem. Porque não é uma pessoa que evolui, são duas ou mais pessoas. A questão é que você tem que dar a oportunidade para o outro verbalizar aquilo que se sente. E você esteja como um papel de ouvinte. Como você, agora vocês estão aqui nos ouvindo, vocês estão com o papel de ouvinte. E a gente e nós estamos o quê? Comunicando vocês. Agora eu passo a bola para o Nando e ele falará o seu ponto de vista. É isso mesmo. E é interessante que a pessoa vai falar assim, mas como que eu vou saber que o outro quer falar comigo? Vamos partir do princípio de que quem procurou primeiro um ao outro? Geralmente a pessoa quando procura a gente, é aí que a gente dá início ao diálogo ouvindo, porque não é às vezes uma coisa corriqueira, não é toda hora que seu amigo está falando com você, toda hora a pessoa tem amizade por você. É de vez em quando, né? E aí, quando procura, ou até demorou para procurar, abre os ouvidos, dá atenção, porque é aí que começa esse diálogo e que vai chegar naquele ponto que a Fernanda disse. A pessoa vai falar: qual a sua opinião? Ah, me diga o que que você acha. Aí você vai falar assim, não acho nada? Também não, né? Então, eu acho que tem que prestar atenção e aproveitar que nesse momento que está ouvindo, vai avaliando, analisando, né? Vai se vendo com empatia no lugar da pessoa, porque isso também é muito importante a gente ter essa empatia de saber que mais ou menos tentar sentir o que a pessoa está sentindo, né? Ele fala assim, ó, evite, ó, isso a Fernanda falou já, né, da verbosidade avassalante, ou avassalante, que conversa sem intermitências, cansa ao que ouve. Isso também é que nem você vai alimentando aquilo com baldes e baldes, né? Chega uma hora que a pessoa já não está nem mais ouvindo, né? Tem uma pessoa amiga que ela falou assim, eu já estou abstraída, não, eu me distraio e me distraio, e a pessoa está lá falando, tá lá falando, não estou prestando mais, eu nem estou mais sabendo o que que ela está falando. E tem pessoas que agem assim mesmo, quando fica essa verbosidade avassaladora aí, né? É, é complicado, né, Fernanda? E olha, vou ser sincera com vocês, hein? Quantas vezes já me peguei a pessoa falando, 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 falando. Gente, eu me perdi. Eu não sei o que que ela falou mesmo. Eu sou humana, né, gente? Né? Eu não tenho vergonha de falar. Tenho, né? Depende, às vezes é assuntos tão banais, assim, não é algo, mas assim, às vezes quando a pessoa precisa de ajuda realmente, ela está com uma situação. Opa, Fernanda, foco. Então, assim, é isso que eu dou o meu exemplo para vocês pensarem em que momentos vocês tiveram isso que eu tive, né? Então, às vezes eu dou um exemplo meu para ver que eu não sou, eu tô na mesma trilha que vocês. Eu tô querendo evoluir, né? Então, assim, escutar mais, treinar o poder de escuta, que eu também faço aqui. Às vezes eu falei demais, deixa o Nando falar, que senão eu vou ficar aqui até.
né? Que nem a próxima frase: deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Peraí, gente, peraí, deixa eu tentar absorver, que eu falei rápido, eu não consegui absorver a informação. Deixa ao irmão a autoria das boas ideias. E não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Às vezes o que acontece, a gente quer sempre, eu tenho a minha interpretação, depois o Nando vai dar o aval dele. Às vezes a gente quer ser dono da razão. A gente quer ter autoria das coisas. Nossa, eu fui sensacional, né? É o ego, né? O poder do ego é uma coisa para se pensar, né? E às vezes o nosso irmão tem uma ótima ideia e a gente quer ganhar a estatueta do Oscar pela ideia do nosso irmão. A gente não quer, não, irmão. Realmente legal sua ideia. Eu não tinha pensado nisso. E às vezes esse irmão que vos fala não é ideia nem é dele. Deus utilizou ele como instrumento para falar com você, para fazer o seu despertar. Às vezes acontece, a gente também é usado para que o outro tenha seu despertar. É como se o mundo fosse feito de uma teia, uma rede. É uma rede, que nem rede digital. E Deus utiliza a peça. Tipo, agora vai ser o Nando que vai falar. Eu vou utilizar o Nando para falar isso que a outra pessoa precisa escutar para o despertar dela de tal atitude que ela teve, de um pensamento errado que a pessoa tem. E a gente, todo dia, que às vezes a gente nem gosta das verdades que são ditas, quando as pessoas falam, a gente tem que falar: peraí, vamos pensar? Vamos ser maduros? Vamos deixar a criancinha mimada de lado, que é o ego, e vamos colocar o adulto em jogo, né? O ser maduro da alma em jogo. Porque, querendo ou não, todos nós somos crianças. Então, a gente tem que treinar o escutar bem, absorver bem e deixar o ego de lado para tentar desenvolver a nossa alma, para a gente se juntar mais tarde com Deus, para a gente continuar trabalhando incessantemente para a evolução de todas as almas aqui no planeta Terra. Essa questão de quem é o autor aí é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa está lá naquela situação, aí vem outro e fala, aí ele, puxa, eu tinha pensado nisso, né? Por que, que eu não falei, né? Tá aí, ó, tá no universo. Então, quem capta, às vezes você não tá, nem não se propôs a receber aquela informação, né? Você até passou por sua mente, mas você não se propôs. Então a gente tem que se propor. A gente tem que também olhar para o outro e ver que, poxa vida, que bom, elogiar até aquela iniciativa da pessoa trazer aquela ideia, né? Porque isso vai trazer benefício para outras pessoas e até para aquela mesma pessoa, né? Ela vai se sentir feliz. Puxa, eu fui, né? Eu tive essa ideia boa, né? Eu falei, é isso, muito bem, né? A gente tem que parabenizar pela ideia que a pessoa teve, que a gente sabe, como ele diz aqui, que vem originadamente ou originalmente de Deus, né? Então tá, o universo está aí, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar, né, com as nossas anteninhas ligadas, porque virá, né? Virá. E às vezes vem por outro caminho, por quê? Porque você estava com preocupações, estava ligado a outras coisas, não se propôs, não se abriu para chegar a essa informação e o outro recebeu, porque ele estava, né? Palmas para essa pessoa, né? A gente tem que elogiar. E a gente, depois, com esse aprendizado, vamos estar mais ligados aí, né, Fernanda?
A gente tem que, agora, nesse seu ponto de vista, uma coisa que eu não falei que fez total sentido. Aí, ó, você viu? Eu escutei o Nando, agora deu um insight, eu juntou as ideias, né? E é assim que funciona. Realmente, às vezes, vem uma ideia na sua cabeça e você não tem coragem de falar. E aí o outro fala. Ai, por que que não falei? Exatamente isso que o Nando falou. Porque a outra pessoa teve o impulso da coragem de não ter medo do que o outro iria pensar. Porque a gente tem muito, ai, o medo do que, ai, se eu falar isso. A gente quer muito alimentar o ego do outro, né? Então a gente fica nesse embate, tipo, ai, o outro vai gostar? Aí se ele não gostar? E a gente sofre demais querendo agradar os outros. Não, a gente tem que saber que a gente não vai agradar ninguém, a gente não vai agradar ninguém, e as outras pessoas não vão nos agradar. E tá tudo bem, a gente tem que treinar. Haja treinamento, disciplina para todas essas coisas que estamos falando aqui. Então, interprete a próxima frase. Interprete o adversário como portador de equilíbrio se precisamos de amigos que nos estimulem, que tem essa coragem do que o outro falou, né? Que nos estimulem. Necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Porque amigo que amigo não vai só passar a mão na nossa cabeça. Amigo que amigo vai saber falar com a gente as coisas que precisam ser melhoradas. Eu vejo que tem muitos amigos que não gostam de verdades. E aí não querem acreditar naquilo. Mas aí eu coloco na minha cabeça: o tempo é o senhor da razão. Uma hora vai cair a ficha, né? Como os antigos falam, vai cair a ficha lá. Olha, eu maltratei, falei, briguei com meu amigo. Aquele foi o meu amigo, por ele ter falado a verdade, daquilo que eu precisava escutar. Mas o meu ego estava tão aplumado, feito pavão, que eu só quis me escutar e não escutei ele. Das coisas que eu precisava aprender para me desenvolver. Então, quando vem uma pessoa falando algo que o ego nos deixa cego, a gente precisa meditar, a gente precisa pensar naquilo que foi falado para a gente. Antes da gente ter esses impulsos negativos de maltratar o outro, que às vezes a intenção do outro nem foi de nos maltratar, e sim de nos ajudar. É isso aí. Interessante que ele fala aqui, o adversário como portador de equilíbrio, né? Interprete o adversário, né? Como portador de equilíbrio. Porque às vezes esse adversário não é o inimigo, é um adversário. E ele está ali, às vezes, numa questão ali de trabalho, de estudo, sei lá, uma situação aí, né, dentro da sociedade, e às vezes ele fala a verdade, né? E essa verdade pode ser, né, uma coisa muito boa para abrir a nossa mente, né, Fernanda? Tem muitas, assim, exatamente isso, Nando. A gente tem que aprender a escutar a verdade, porque, como Jesus dizia, a verdade vos libertará. Isso aí. E a gente agora, com essas palavras da Fernanda, vamos para o momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente sempre sugere, ó, deixa aí uma garrafinha de água, deixa aí um copo d'água do lado, a Fernanda está mostrando o copo Aqui, dela ó. aí. É esse aí, ó que copão aí, ó. E nessa água vai ser trabalhado as energias desse líquido precioso e os benfeitores eles vão deixar perfeitas assim aquelas é, que eu esqueci agora que o professor Emoto trabalhou agora daqui a pouco eu lembro e aí você vai, né, no momento que estiver ouvindo e assistindo esse programa receber, né, os cristais das águas. É isso aí, serão deixados perfeitos pelos benfeitores espirituais. Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais e seguindo o texto de hoje, em que o nosso querido André Luiz nos
fala em pensarmos em favor, não é, de nós mesmos. E em favor de nós mesmos, muitas vezes está ligado em ouvirmos o outro, entendermos o outro, para que a gente não espelhe ou reflita as nossas angústias, achando que o outro está errado e muitas vezes é algo que ainda não foi consertado dentro de nós. Que os benfeitores espirituais possam nos ajudar, iluminando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nosso campo emocional, mental, espiritual, para que não venhamos a nos adoentarmos e refletir no nosso corpo, muitas vezes, em dores, sofrimentos, mesmo em enfermidades, né? Que os benfeitores possam nos ajudar, iluminando os nossos pensamentos. E a Ti, Senhor Jesus, também pedimos que possas iluminar o nosso ser com a Tua luz de amor, para o caminhar que temos pela vida, nos choques e entre-choques dentro do ambiente que vivemos e que estamos, no planeta que vivemos. Por isso pedimos-te, Jesus, que nos ajude. E também possas ajudar agora em vibrações todos os nossos irmãos que estão nessa situação, como cada um de nós. Por isso pedimos a tua bênção para todos os seres, todas as pessoas, todas as vidas, os espíritos, todos os lugares, os lares, nossos familiares e entes queridos, pessoas da nossa vizinhança, da nossa comunidade, da nossa sociedade, da cidade onde vivemos, do país onde estamos, do continente em que nos encontramos. Que a vossa luz emoldure cada um, emoldure o planeta todo, emoldure nossas vidas em muita paz, em muita luz, em muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar, né, do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar para expandir o bem pelo planeta Terra. Hoje, com o recurso, né, da rede mundial de computadores, da internet, esse programa de hoje, ou todos da grade aí da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, pode chegar em pontos remotos do planeta, onde não tem um centro espírita, onde não tem uma programação como essa, e aí essa pessoa pode receber lá. Por isso, a sua ajuda é importante, porque você vai estar ajudando pessoas à distância, não é? O amor ao próximo, mas esse próximo pode estar lá, mas tudo que você fizer reflete lá também, né? E vai refletir. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá tem informações para você saber como se associar. Quer falar com alguém? Temos aí as pessoas do nosso centro lá de atendimento, né? Central de atendimento, que é o 0800 12 018 38. E também o telefone fixo, você pode falar 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido e fácil pelo smartphone. O número é 11 97834 2246. E se você puder fazer uma doação pelo Pix, puxa vida, vai ser excelente. Você pode enviar o valor que você puder, na hora que você puder, né? Então, o número da chave do Pix é um número de celular. Então, anote aí, ó, 11 97 261 0272. Muito bem, vamos voltar aqui ao texto dessa agenda cristã que, né, eu e a Fernanda estamos aqui fazendo as nossas reflexões junto com você que está aí. E aí, o André Luiz diz, mais uma frase: discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Fernanda. Sim, ele tem tanto direito quanto nós, né? Como eu, o Nando, a gente tem, né? Discuta com o opositor tem direitos iguais aos seus, porque é um ser humano e Deus ama todos igualmente.
É como se, como não? Todos nós somos partes da criação. Então, assim, Deus nos criou. E eu li esses dias num lugar aí que por que que na Bíblia se fala muito de pai, né? Falar de Deus como pai e não como mãe. Porque antigamente, por conta do machismo, era dito, e por conta do como era judaísmo naquele tempo, o judaísmo antigo, dizia que Deus era pai, porque os homens tinham alma, as mulheres não tinham alma para eles. Então, Jesus teve que falar a palavra pai para eles escutarem, porque se ele falasse pai e mãe, ninguém ia escutar. Então, ele teve que utilizar estas palavras, tipo, o pai, opa, entendi. Então, realmente, Deus é pai. Aí, Jesus, ele tinha uma mente, ele conseguia observar todo mundo. O que que seria aceito? Como que eu posso falar? E aí ele discutia com serenidade. É assim que a gente tem que fazer. Então, se a gente vai colocar o nosso ponto de vista, a gente não tem que. A gente tem que falar como que Jesus argumentaria tal fato. Como que como ele se colocaria? Como eu posso me impor como Jesus? Difícil, hein? Difícil. Se você considerar aí é a próxima frase, né? Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Então, assim, críticas a gente vai receber todos os dias. Pense nisso. E Jesus recebeu tanta crítica que quando ele estava aqui, falou: ai, mais uma para minha coleção? Quem dá mais? Quem dá mais? Mais ou menos assim, tá? Isso aí é minha interpretação também de como eu enxergo Jesus, tá, gente? Aí fica na imaginação e na criatividade de vocês, de como vocês enxergam o Jesus de vocês. Mas às vezes eu enxergo até o Jesus como Bob Marley, gente. Então tá tudo bem. Acho que Jesus nesse momento está dando risada. Meu Deus, que a Fernanda tem uma criatividade que. Ai, meu Deus do céu, que filha. Mas é isso, gente. Então, assim, o que que a gente está aprendendo até este momento? Equilíbrio emocional, equilíbrio racional. Tentar, peraí, não vou me exaltar. Então, é isso que a agenda cristã está falando. A gente se exalta demais. Por que que eu tenho que estar em primeiro lugar em tudo? Por que que eu tenho que ser, tipo, eu tenho que falar para o outro aquilo que ele deve ser? Não, não, o outro, ele está no processo, de novo, vou vitrola arriscado aqui. O outro, ele está no mesmo plano evolutivo que você. Vocês têm o quê? Um desenvolver neuronal de cérebro. A gente tem que focar o que que a gente precisa melhorar aqui, sem medo de ser feliz. Se a gente quer passar esse 2025 de maneira saudável, a gente tem que aprender a escutar o outro, sem se exacerbar, sem gritaria. Jesus, ele não gritava. Teve um momento, quando ele caiu na real dele, ele falou: opa, já entendi o plano que eu tô aqui. Eu não vou gritar. Aí todo mundo vai falar: ah, mas tem aquele episódio que ele pegou e quebrou tudo no negócio. O que que você me fala disso, Fernando? Que ele quebrou tudo dentro da sinagoga. Ele quebrou tudo. Ele depois, no livro que eu tô lendo, ele fala: eu errei. Não era para eu ter feito isso. Mas naquele momento eu fiz porque eu achei necessário. Ali era Jesus humano. Jesus humano. E tá tudo bem, porque isso estava dentro do propósito do que ele tinha que passar para nos ensinar. Às vezes ele tinha que fazer aquilo. Não, e aqui o que que ele fala? Não faça isso que eu fiz, gente. Não é para vocês chegarem no trabalho de vocês e falar isso está errado e começar a quebrar tudo. Não.
Jesus nos ensina. Não é para fazer isso. Não é porque eu fiz lá na sinagoga que você vai chegar no seu trabalho e vai quebrar. Vou quebrar computador. Não, não, pelo amor de Deus. Vamos ser, não vamos ser cabras. Vamos ser cordeiros. Não vamos ser cabras. Vamos ser ovelhas. Vamos ser mansas e pacíficas e saber as virtudes de escutar o próximo para aprender nessa vida, para aprender a ficar perto do nosso pai e mãe. Então, pensa assim, que quando um professor, vamos supor que esse professor ele possa dar aula desde o lado do início do curso, quando a criança está lá na escola, né? E ele também pode dar aula lá na universidade. Ele tem capacidade para isso, esse professor. Só que como que ele vai usar, que linguagem que ele vai usar lá com as crianças e que linguagem que ele vai usar lá com o universitário? É diferente. Então Jesus sabia que a gente estava na nossa infância espiritual. Então ele usava termos até como esse que a Fernanda disse do pai, porque era uma forma de ele estar falando a língua daqueles que estavam ali naquela região e naquele momento da humanidade. Ele estava falando vamos supor, para a infância. E aí, né, com o tempo, ele sabia que a gente ia entender, né? Então, ele é uma forma de traduzir, de tentar mostrar o reino de Deus, né? O reino do Pai, como ele colocava muitas vezes, para a gente entender, né? Falou muito por parábolas, né? Usou muito a parábola para a gente um dia, com mais capacidade, entender tudo aquilo, né, Fernanda? É a maneira que é para ele de ser escutado. De que maneira eu estou com aqui uma missão de fazer o despertar, do despertar dos meus irmãos. De como que eu vou fazer isso? Falando de uma linguagem que eles entendam. Porque, querendo ou não, os discípulos, eles não quiseram deixar o judaísmo morrer de uma hora para outra, assim. Então, alguns termos do Novo Testamento, eles ainda mantiveram, né, no Novo Testamento, eles mantiveram o judaísmo. E Jesus tem algumas tradições judaicas que ele não queria que eles fizessem. Mas, assim, eles fizeram por medo da repressão daquele tempo. Então, assim, ainda estava, e assim, Jesus já tinha falado muitas coisas. Jesus até rapidinho, eu sei que a gente tem um tempo curto, que as palavras de Jesus foi tão, quanto mais você evolui, né, mentalmente, emocionalmente, você pode amaldiçoar uma figueira, e Jesus amaldiçoou uma figueira com as palavras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, para com o nosso irmão por conta da evolução dele, que a gente pode machucar a evolução do próximo. É como se a gente ferisse isso dentro da gente. Nós somos figueiras, então a gente tem que tomar cuidado para não murchar nossas raízes. É isso mesmo. E com essas palavras aí da Fernanda, a gente está chegando no final de mais uma alvorada. Aí, Fernanda, suas despedidas aí, seu tchau aí pro pessoal, a tua palavra final aí. Sejamos amorosos uns para com os outros. Tenham essa paz na mente e no coração de vocês. É isso aí. Então a gente está se despedindo, chegando ao final de mais uma alvorada, desejando a você muita paz, muita luz, muito amor. Gratidão pela sua audiência. Esperamos você no próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau de sempre, Fernanda. Tchau, tchau, Fernandinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.